Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Luez Zoton, aqui pela TV Capixaba. Hoje vou bater um papo com Claudinei e Juliana e é logo depois da vinheta. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, estou aqui ao lado do Claudinei e Juliana, que é CEO da UR Soluções e também especialista em conexões de valor. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. A honra é toda minha, tá? É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Não poderia ser diferente, né? Estou aqui para e com você para bater esse papo. Obrigada. Começa falando para o pessoal de casa, Claudinei, qual é a importância de uma conexão de valor e como que eles podem melhorar essa habilidade também? Olha, Luez, a conexão de valor são aquelas conexões que além do financeiro ou além de network, que se fala muito hoje em dia, ela te gera valor, ela te agrega muito além de um simples contato. Muitas pessoas se conectam de diversas formas, né? Hoje a gente tem o WhatsApp, tem várias redes de contatos, o Instagram, TikTok e por aí vai. Porém, isso gera uma conexão. Então, eu entendo que uma conexão de valor ela é feita através dessas conexões, ela passa a se tornar um relacionamento, a partir desse relacionamento ela se torna uma conexão de valor. Essa conexão de valor onde ela te agrega muito além de simplesmente um contato. Certo. Hoje em dia a gente encontra vários grupos do chamado networking, que está muito usual também. Me fala como funciona a questão, por exemplo, a pessoa vai hoje num grupo dessas conexões, para formar as conexões, vai formando. Chega um momento que não tem uma obesidade de conexões, como é que trabalha esse meio, Claudinei? Olha, vamos lá. Eu trabalho um tipo de conexão diferente, né? Eu falo conexão estratégica e humanizada. Por quê? Primeiramente, nós somos humanos e temos que entender que vamos crescer através de pessoas, não só profissionalmente, não só financeiramente. As pessoas são sempre as nossas referências, são o que nos impulsionam para a vida inteira em questões de conhecimento. Isso vem através de outras pessoas que já estudaram tudo isso. Então, quando a pessoa passa por uma obesidade de conexão, é porque as conexões dela não estão sendo qualificadas com a estratégia exata. O que eu oriento dessa forma? Ter uma boa estratégia, participar de eventos estratégicos para a sua área, saber o que você busca e ter clareza com isso. A partir do momento que você faz conexões com clareza, com responsabilidade, entendendo que ali existe outro humano que tem valores diferentes de você, que tem compromissos diferentes de você, você passa a ter uma estratégia muito bem montada. A partir daí, essa conexão passa a ter valor, porque quando ela tem tudo isso já contextualizado, você entende o valor que ela te agrega. Aí também, quando não te agrega valor nenhum, você simplesmente vai deixar de estar conectado, porque nós também não devemos sair conectando com qualquer um ou com todo mundo por aí, né? Certo, e é muito interessante também que a gente tem conversado, eu tenho estado muito no meio de empresários e uma frase que as pessoas me falam é que empreender é solitário. Para aquelas pessoas que ainda não abriram os olhos para essas conexões, como começar? Olha, como eu falo, né, eu sou um entusiasta da humanidade, eu sou um adepto muito do desenvolvimento humano e eu acredito muito que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E isso, inclusive, é bíblico, né? Jesus nos faz uma provocativa lá atrás, onde ele pergunta: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Talvez você está falando que empreender é uma jornada solitária porque você não está conectado estrategicamente com as pessoas que devem te impulsionar na sua vida. Muito obrigada, Claudinei. O programa Superação está sempre de portas abertas para você. Espero reencontrá-lo aqui, que os nossos telespectadores também aprendam a se conectar com o valor. Muito obrigada por gerar valor aqui também no programa para gente. Muito obrigada. Obrigado você, minha amiga. Faltou a rede social, né? Claudinei UR, só pesquisar lá. Claudinei UR. Obrigada, Claudinei, mais uma vez. E você de casa agora, não saia daí, que nós continuamos com o programa Superação. Olá, empreendedor! E hoje nós temos um convidado que já passou por aqui e eu tava muito afim de fazer uma parte 2 com esse cara. Eu sou fã dele, desse empreendedor.
Pablo Vitorazzi. Pablo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Mike. Seja bem-vindo à nossa casa aqui no Garage Select. É isso aí, a gente já esteve aqui. A gente esteve aqui semana passada também, conversando com o Johnson. E agora eu quero perguntar, Pablo, quem é o empreendedor Pablo Vitorazzi? Cara, Pablo é um menino sonhador lá desde os 8 anos de idade, quando ainda na escola, minha mãe sempre muito empreendedora, toda a base empreendedora veio da Dona Dora que está lá em casa nos assistindo, até hoje é empreendedora, tem uma loja de roupa feminina, uma boutique lindíssima, e aos 73 anos ainda empreende. Então, a base familiar é o mais importante. Então, eu já deixo o meu convite, então, para essa empreendedora, hein? Para bater um papo com ela. Sim. E tem muita história, tá? São 73 anos, dos 73, com certeza, mais de 60, mais de 50 empreendendo. Qual é o nome dela? Dona Dora. Dona Dora, já vai marcando a sua agenda, hein? Você vai vir aqui bater um papo com a gente. Sangue da Dona Dora que tá aí desde pequeno, sempre com a vontade de fazer algo diferente, criar novas soluções. E no início, meio que como uma oportunidade, na verdade, um desejo, uma meta de comprar um videogame, foi aonde eu tive o meu primeiro start para o empreendedorismo. Foi quando eu comecei a pegar o chup-chup, na época chamado chup-chup, hoje tem vários nomes, né? Sacolé e tudo mais, geladinho, que minha mãe fazia pra gente, pra mim, pros meus irmãos. E a gente começou, eu tinha muito chup-chup, comecei a botar numa caixinha e vender pros meus amigos dentro do próprio condomínio. Pra quê? Com o intuito, já com o objetivo de comprar um videogame, que na época era um Atari, nós estamos falando de 30 e tantos anos atrás. Caramba! Então, foi o primeiro empreendimento, na primeira vontade de empreender desde já aos 8 anos. Empreender já muito cedo. Então, o empreendedor, ele consegue entender que ele tem que ter um objetivo antes de dar o primeiro passo. Empreender não é só chegar e fazer ou se aventurar. Muitas vezes o empreendedor começa por uma necessidade, né? Aliás, no Brasil, a maioria das vezes por uma necessidade, né? E em outras situações por uma oportunidade. Então, naquele momento, eu tinha um objetivo, que era comprar um videogame, e tinha a vontade de vender aqueles, né, começar a vender aquele chup-chup para levantar esse dinheiro para cumprir esse objetivo. Então, ali era uma oportunidade que eu tive de conseguir fazer o dinheiro para comprar o videogame. Que bacana. Né? E a partir daí, muitas outras coisas foram surgindo na minha vida. A minha mãe, como sempre foi lojista, desde que eu me entendo por gente, fui criado praticamente dentro do comércio. Então eu passei por todos os setores do comércio. Fui caixa, fui office boy dela, fui estoquista. Então eu entendia tudo com 12 anos, 13 anos, eu entendia tudo de roupa de criança, por exemplo, que na época ela tinha uma loja de roupa infantil. Eu, meus irmãos, todos nós fomos criados dentro de um balcão de loja. Então a gente sabia muito do comércio porque a gente já estava inserido. Então eu chegava da escola, eu já estava dentro de uma loja. E eu vivi aquilo na infância, entendeu? Nós vivemos aquilo na infância. Então isso com certeza deu base para a gente ir galgando novos objetivos, novas metas e traçando novos projetos de empreendedorismo, né? E falando desse garoto, que o primeiro empreendimento dele era vender chup-chup, o que te trouxe para ter esse mercado? Que, se eu não me engano, você tem a Garagem Select. A Select é a mais nova, né? Tem apenas 3 anos de fundação, então de aberta fisicamente. Na internet a gente já tinha ela há algum tempo. Entendi. Mas fisicamente ela tem 3 anos. E os seus outros empreendimentos? Então eu comecei com a parte de TI, a qual eu fui formado em tecnologia, então eu entrei com tecnologia, comecei a trabalhar numa empresa prestando serviços na área de software, comecei a empreender com software para academias na época e para lojas dos bairros, nos pequenos bairros, e a gente fornecia um software de gestão. Era um software de venda, de compra, de estoque e tudo mais. Então eu comecei na parte de software. E daí eu fui desenvolvendo o trabalho e entendi uma necessidade do mercado, que era, na época, eu estou falando de 22 anos atrás. Pega essas dicas e faz do seu negócio um case de sucesso. Pablo, a gente vai ter que fazer parte 3, hein? Estamos prontos. Eu sou fã da sua história.
tá? Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui e quero muito fazer um bate-papo com a sua mãe, tá? Essa vai adorar, porque a dona Dora adora bate-papo, é o que eu mais gosto. 73 bacana. anos, uma cabeça de menina ainda, fresquinho. Legal. Show de bola, Pablo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá, meu amigo? Empreendedor, pega essas dicas e faz o seu negócio um quesito de sucesso. Valeu! Um abraço. Valeu, Pablo. Você é empresário, você é empresária, eu tenho certeza que você abriu um negócio para ter resultado, para ter sucesso. A ForBlue está viajando pelo Brasil, levando para vocês um dia inteiro de treinamento sobre gestão de conhecimento, gestão de crescimento do seu próprio negócio. Ficar longe da ForBlue é voltar a caminhar no escuro. A ForBlue foi a luz que iluminou hoje o meu entendimento e o conhecimento que eu tenho da minha empresa. De 2018 a 2023, eu cresci 500 vezes. E aventureiros, meu nome é Vanessa Gomes, eu falo da Moments Tour, passeios turísticos, tanto aqui dentro do estado quanto fora do estado, e eu trago muitas novidades maravilhosas para você que quer passear tanto aqui dentro do estado quanto fora do estado. Eu trabalho com passeios receptivos, com carro executivo e passeios para grupos maiores também. Querendo passear, vem com a Moments Tour. O jeito errado de você fazer contratação de mão de obra operacional é justamente você sobrecarregar as pessoas de dentro da sua empresa, como por exemplo o RH ou então o pessoal do administrativo, fazendo tarefas praticamente individuais, com busca de currículos através de Cine, ou então agências de recrutamento em geral, ou então até mesmo através de redes sociais. Não precisa ser assim. Hoje você consegue mobilizar trabalhadores operacionais para a indústria com até 15 vezes mais agilidade e 5 vezes mais economia. Tudo isso graças ao Pastinha, usando a agilidade e a precisão da inteligência artificial com um suporte totalmente humanizado. Desde a captação, a entrevista, até o envio desses documentos, o aplicativo Pastinha está revolucionando a mobilização de mão de obra das indústrias no Brasil. Você pode acessar a plataforma agora mesmo e conferir. Isso é estar um passo à frente. Isso é Pastinha. Está em busca do melhor preço para seus periféricos de computador? Aqui na Rádio L você encontra tudo o que você precisa. Entre em contato conosco, solicite um orçamento e receba de onde você estiver dentro da Grande Vitória. Quando precisar de qualquer coisa do mundo da informática, conte com a Hard. Olá pessoal, aqui é o Eduardo da Eduardo Pneus. Hoje vamos falar da grande promoção da Bridgestone Firestone do Brasil. A sua escolha é o que importa. Você compra 4 pneus do aro 17 acima e ganha um fone de ouvido Bluetooth. E também concorre a 10 viagens pela Bridgestone Firestone do Brasil. Venha para a Bridgestone Firestone com Eduardo Pneus. Um abraço! Bem-vindo à Garagem Select, uma das maiores concessionárias de compra e venda de veículos aqui do Espírito Santo. Aqui você encontra as melhores opções de veículos novos, seminovos, nacionais e importados, cuidadosamente selecionados para melhor atendê-los. E estamos em um novo endereço, na Avenida Henrique Moscoso, 1486, no centro aqui de Vila Velha. Está em busca do melhor preço para seus periféricos de computador? Aqui na Rádio L você encontra tudo o que você precisa. Entre em contato conosco, solicite um orçamento e receba de onde você estiver dentro da Grande Vitória. Quando precisar de qualquer coisa do mundo da informática, conte com a Hard.
Olá, mais uma vez aqui com vocês no quadro Pensando Direito do programa Superação, e hoje vamos dar uma dica muito importante para você descobrir ou diferenciar o que é cerco eletrônico e radar de velocidade. Não saia daí, é logo após a vinheta. Hoje temos uma grande dificuldade em identificar o que é radar ou medidor de velocidade do cerco eletrônico. Você se depara nas vias urbanas ou até mesmo nas vias rurais, aquelas câmeras instaladas, né, nas laterais das vias, e você acaba não sabendo se é um cerco eletrônico ou se é um radar de velocidade. E muitas das vezes isso causa até acidente. As pessoas vão caminhando, vão circulando e de repente freiam bruscamente, pensando ser um radar ou um medidor de velocidade. Às vezes a pessoa que está circulando atrás, no veículo de trás, não sabe que não é, e às vezes não tem essa mesma percepção e acaba não percebendo a frenagem do veículo da frente e acaba causando um acidente. Isso é muito comum. Mas o que diferencia o radar e o cerco eletrônico? Muito bem, o cerco eletrônico, você pode perceber que quando é instalado, ele não existe nele uma identificação nenhuma, não tem nenhuma placa, né, indicativa, ou seja, ele não vem acompanhado daquela placa, a famosa placa R19, que é aquela que indica a velocidade da via. Tampouco, ao longo dessa via, ou metros atrás, ou um pouco à frente, você não identifica ali naquela via uma placa R19 indicando o limite de velocidade. Então, se nessas câmeras não tem nenhuma placa indicativa, isso significa que isso não é um radar de velocidade. Isso é um cerco eletrônico instalado pelo município ou até mesmo pelo estado, certo? O medidor de velocidade, obrigatoriamente, ele tem que ter no poste ali onde é que está instalado aquela câmera, ter a placa R19. O que é a placa R19? A placa R19 é a placa indicativa do limite de velocidade daquela via, ou seja 40, 60, 80, enfim, ela tem que estar obrigatoriamente instalada ali no padrão, no poste onde é que está a câmera. E ao longo da via, seja ela rural ou urbana, também tem que estar fixada as placas R19, indicando ali o limite de velocidade naquela via. Então, se existe um redutor de velocidade, se existe um medidor de velocidade que não tenha essa placa R19 fixada e você venha sofrer essa multa, essa penalidade, você pode recorrer que com certeza você vai ganhar e com certeza eles vão ter que cancelar esse auto de infração, porque necessariamente precisa de estar fixada essa placa R19. Essa placa, esse radar, ele tem dois tipos, que é o fixo e o portátil. O fixo é aquele que está fixado ali na lateral da via e o portátil é aquele que fica sobre o tripé em uma viatura caracterizada. Ela fica ali ao longo da via também, a autoridade de trânsito fiscalizando. Então isso é o medidor de velocidade portátil, certo? Mas em todos os casos precisa de estar ao longo da via uma placa R19 indicando que aquela via ela é fiscalizada por radar. Certo? Então essa é a dica de hoje para você não confundir aí o cerco eletrônico do radar ou do medidor de velocidade, para que você não venha confundir e causar até um acidente. Ficamos aí com o próximo programa. Se você tem alguma dica, mande-nos e contate-nos pelas redes sociais, que no próximo programa nós iremos atendê-los. Olá, mais uma vez aqui com vocês no quadro Pensando Direito do programa Superação, e hoje vamos dar uma dica muito importante para você descobrir ou diferenciar o que é cerco eletrônico e radar de velocidade. Não saia daí, é logo após a vinheta. Hoje temos uma grande dificuldade em identificar o que é radar ou medidor de velocidade do cerco eletrônico. Você se depara nas vias urbanas ou até mesmo nas vias rurais, aquelas câmeras instaladas, né, nas laterais das vias, e você acaba não sabendo se é um cerco eletrônico ou se é um radar de velocidade. E muitas das vezes isso causa até acidente. As pessoas vão caminhando, vão circulando e de repente freiam bruscamente, pensando ser um radar ou um medidor de velocidade. Às vezes a pessoa que está circulando atrás, no veículo de trás,
não sabe que não é e às vezes não tem essa mesma percepção e acaba não percebendo a frenagem do veículo da frente e acaba causando um acidente. Isso é muito comum. Mas o que diferencia o radar e o cerco eletrônico? Muito bem, o cerco eletrônico, você pode perceber que quando é instalado, ele não existe nele uma identificação nenhuma, não tem nenhuma placa, né, indicativa, ou seja, ele não vem acompanhado daquela placa, a famosa placa R19, que é aquela que indica a velocidade da via. Tampouco, ao longo dessa via, ou metros atrás, ou um pouco à frente, você não identifica ali naquela via uma placa R19 indicando o limite de velocidade. Então, se nessas câmeras não tem nenhuma placa indicativa, isso significa que isso não é um radar de velocidade. Isso é um cerco eletrônico instalado pelo município ou até mesmo pelo estado, certo? O medidor de velocidade, obrigatoriamente, ele tem que ter no poste ali onde é que está instalado aquela câmera, ter a placa R19. O que é a placa R19? A placa R19 é a placa indicativa do limite de velocidade daquela via, ou seja 40, 60, 80, enfim, ela tem que estar obrigatoriamente instalada ali no padrão, no poste onde é que está a câmera. E ao longo da via, seja ela rural ou urbana, também tem que estar fixada as placas R19, indicando ali o limite de velocidade naquela via. Então, se existe um redutor de velocidade, se existe um medidor de velocidade que não tenha essa placa R19 fixada e você venha sofrer essa multa, essa penalidade, você pode recorrer que com certeza você vai ganhar e com certeza eles vão ter que cancelar esse auto de infração, porque necessariamente precisa de estar fixada essa placa R19. Essa placa, esse radar, ele tem dois tipos, que é o fixo e o portátil. O fixo é aquele que está fixado ali na lateral da via e o portátil é aquele que fica sob o tripé em uma viatura caracterizada. Ela fica ali ao longo da via também, a autoridade de trânsito fiscalizando. Então isso é o medidor de velocidade portátil, certo? Mas em todos os casos precisa de estar ao longo da via uma placa R19 indicando que aquela via ela é fiscalizada por radar. Certo? Então essa é a dica de hoje para você não confundir aí o cerco eletrônico do radar ou do medidor de velocidade para que você não venha confundir e causar até um acidente. Ficamos aí com o próximo programa. Se você tem alguma dica, mande-nos e contate-nos pelas redes sociais que no próximo programa nós iremos atendê-los. Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Vida em Equilíbrio e hoje eu trouxe ótimas notícias para o tratamento da obesidade. Recentemente saíram os resultados do estudo SELECT. Que estudo foi esse? Nesse estudo foram avaliados pacientes com sobrepeso e obesidade com risco aumentado de doenças cardiovasculares, que não fosse o diabetes. Esses pacientes foram separados para receber a semaglutida na dose de 2,4. Essa medicação já está aprovada pela Anvisa e deve chegar no ano que vem para a gente e já é comercializada, por exemplo, nos Estados Unidos. E os outros pacientes eram alocados para tomar medicação falsa, que a gente chama de placebo. E o que se viu é que os pacientes que tomaram a semaglutida tiveram 20% menor risco de doença cardiovascular. E isso é um resultado muito impactante para a gente, já que todo mundo que faz acompanhamento de pacientes com obesidade sabem a resistência que até os próprios pacientes podem ter a fazer o tratamento farmacológico. E por que isso acontece? Porque realmente, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, nós não tínhamos medicamentos com tanta eficácia e tanta segurança como temos hoje. Então, realmente, as medicações que a gente tinha antes, elas não promoviam essa segurança, principalmente cardiovascular. Agora nós temos remédios que fazem a diferença no tratamento da obesidade. Então, no nosso cenário de hoje, não cabe mais preconceito com o tratamento farmacológico da obesidade. Então, esses estudos vêm cada vez mais consolidar a segurança do tratamento medicamentoso da obesidade. Então, se o seu médico te prescreveu o tratamento e ele é um médico especialista que sabe fazer o tratamento adequado e respeita o paciente com obesidade,
fique calmo e faça o tratamento, porque realmente o tratamento é necessário. Nós temos que ver a obesidade como uma doença crônica, e como doença crônica, o tratamento medicamentoso está sim indicado em muitas vezes. E nada de preconceito com isso. Lembrando que nunca se automedique. Essa medicação é aquela que eu falei há alguns dias para vocês, que até faltou no mercado, né? Uma outra fórmula mais fraca, porque os pacientes estão se automedicando. E isso sim é um fator de risco muito grande para complicações. Se vocês têm mais dúvidas, mande aqui pra gente no Vida em Equilíbrio. Até mais! E assim nós encerramos o nosso programa Superação dessa semana, mas não fique triste porque não é o fim, é o princípio. Fique agora com Richard Moreira no quadro O Princípio. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um quadro O Princípio aqui no programa Superação. Aqui nesse quadro você vai aprender vários princípios milenares para você aplicar na sua vida conjugal, sentimental, emocional, empresarial. E hoje eu quero deixar para você aqui o princípio do autogoverno. Você tem a vida que você merece. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. E o princípio do autogoverno é você acessar um nível de liberdade, acessar um nível de crescimento, exponencialidade. É isso que eu quero deixar como princípio para você. Você começa governando primeiro as suas emoções. Aprenda hoje a aplicar a emoção certa, nos lugares certos, com as pessoas certas. Aprenda hoje a aplicar as emoções com as pessoas que estão ao seu redor, nos seus relacionamentos. Comece hoje a governar suas emoções. A segunda coisa que eu quero deixar para você como um autogoverno é você governar a sua mentalidade. Todo comportamento errado gera uma crença errada. Se você tem uma crença que você não merece, se você tem uma crença que você não consegue, se você tem uma crença que você não sabe fazer, acredite em mim, o seu comportamento é de acordo com a sua crença. Então, primeira coisa que eu quero que você faça hoje para mudar a sua mentalidade, ressignifique o seu passado e começa hoje a criar novos hábitos para você ter novas crenças. Porque se você tiver crenças erradas, os seus comportamentos vão ser errados. Então, o princípio do autogoverno vai fazer você prosperar, vai fazer você crescer, porque você vai parar de conversar fiado com você mesmo, de falar palavras negativas. E outra coisa que eu quero te ensinar aqui nesse quadro é você aprender a governar as suas palavras. O poder da morte e da vida estão nas suas palavras. A boca fala que o coração está cheio. E eu quero te fazer uma pergunta, o que tem saído da sua boca? Quais tipos de palavras que você tem declarado na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu casamento, dos seus negócios? Você é aquilo que você fala, você é aquilo que você também come. Então, a partir de hoje, tome cuidado, comece a governar a sua boca. Por que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Você já se perguntou isso? Porque você tem 2 ouvidos para você escutar mais e falar menos. Senão você ia ter 2 bocas e 1 ouvido. Acredite em mim, quando você aprende a governar as suas palavras, quando você aprende a governar a sua língua, você sofre menos. Você declara palavras que vai fazer você crescer e vai mudar as suas crenças. Então, a partir de hoje, você vai começar a governar as suas palavras. A partir de hoje, você vai governar as suas emoções. A partir de hoje, você vai governar as suas crenças. E você vai começar a governar os seus hábitos. Comece a ser uma pessoa produtiva. Comece a ter hábitos novos. Comece a fazer um empilhamento de hábitos que você vai começar a se tornar uma pessoa governante. Mas eu tenho uma dica para você. Não espere resultado agora. Espere o processo. Não pule etapas. Os processos vão fazer com que você tenha os seus resultados. Então não foque nos resultados. Foque no processo que você vai começar a governar a sua própria vida e você vai começar a prosperar exponencialmente. Então esse é o princípio do autogoverno. Você foi criado para governar sobre todas as coisas. A partir de hoje, eu quero te deixar uma tarefa. E qual área que você vai começar a governar a sua vida? Na mentalidade, nas suas emoções, nas suas crenças? Manda para nós aí no nosso Instagram, do programa, no YouTube. Te espero até o próximo quadro. Fechou? Tchau, tchau, gente!
Música